E aí, turminha, como estão? Espero que bem. Eu estou bem, estou me cuidando em casa, né? Torcendo para que logo passe toda essa situação que nosso estado está passando, o nosso Brasil está passando. E espero que você esteja se cuidando para que possamos voltar o mais rápido possível, né? Com saúde e segurança, voltar lá para a nossa sala de aula, voltar para a nossa quadra, nosso dia a dia, né? Estou com saudade e eu tenho certeza que você também está com saudade das aulas, principalmente de educação física, né? Sei que todos gostam, então vamos torcer para que isso acabe tudo rápido. Vamos começar então o conteúdo de hoje? Vamos relembrar um pouquinho, né? Vocês lembram o que a gente já estudou nas outras aulas, né? Na última aula, a gente terminou o conteúdo específico sobre o Uka-Uka, né? Então, mas mesmo assim vamos relembrar. Então, o que a gente dá uma pinceladinha nas aulas para que vocês não se percam no conteúdo que vocês estão tendo até agora. Então, o que a gente viu? O Ikindene, ou Ikindene, né? Que aquela tribo, determinada tribo do Kalapalo, conhece por Ikindene, mas é a mesma prática do Uka-Uka. Então, a gente viu que as modalidades são praticadas em todas as tribos do Xingu, mas em alguns lugares eles conhecem por outro nome. Então, até aí tudo tranquilo, tudo normal, é a mesma modalidade que a gente viu até agora, né? Vimos como o Ikindene ou Ikindene é praticado. Lembra lá que a gente viu que é a mesma forma do Uka-Uka? Lembra que tem a técnica de jogar o adversário de costas no chão, né? A gente pode derrubá-lo, sendo mais forte, ou o mais fraco, que tem uma estatura menor, encostou a mão atrás da coxa do adversário e também vence. Então a gente viu um pouquinho da técnica, viu como que é a prática, a gente viu alguns vídeos, né? Eu deixei alguns vídeos específicos para vocês verem como era a prática, para a gente entender e conhecer essa prática que é comum entre eles lá, né? Falamos sobre alguns jogos afro-brasileiros. Lembra que a gente falou lá sobre uma curiosidade até dos jogos, que lá na África eles usam bastante jogos só de meninas ou de meninos, né? E a gente acabou pesquisando o que você queria sobre algum jogo brasileiro ou jogo afro-brasileiro, né? Eu falei um pouquinho da capoeira, né? Só dei uma pinceladinha sobre a capoeira lá, que foi algo assim que eu gosto, né? E gostei bastante pela inserção, por inserir alunos ali de diferentes tamanhos e sexo masculino, feminino. Então, foi o que eu trouxe para vocês e vocês também pesquisaram, né? Falamos das particularidades desses jogos, né? Igual a gente falou que alguns para meninos, outros para os meninos, que é diferente que no Brasil. No Brasil, a gente é raro ver um jogo que é só para homens, um jogo que é só para mulheres. Normalmente, principalmente no meio escolar, está todo mundo fazendo a prática junto. Então, o futebol é meninos e meninas, o vôlei é meninos e meninas, a dança é meninos e meninas, que a gente já conversou sobre esse conteúdo, as lutas, meninos e meninas. Então, a parte de esporte no Brasil, ela é muito mais assim, ela abrange muito mais meninos e meninas do que na cultura africana lá, né? Entendemos os benefícios dos jogos, né? A gente já viu lá nos slides lá quais os benefícios que a luta traz, né? A prática do exercício traz. Nossa, a gente falou bastante sobre isso, a gente fez até algumas atividades, quiz e pesquisa sobre isso, porque, né, a gente está se movimentando, a gente está queimando caloria, a gente está alcançando o objetivo. Então isso foi importante também, porque toda prática tem o seu benefício, né? Independente de que tipo de benefício você está buscando, você vai alcançar benefícios que às vezes você nem imagina que está alcançando na prática, né, do exercício físico, das lutas, da dança. Isso é indiferente, né? E falamos sobre os benefícios dos jogos na escola também, né? Então, por que o aluno é beneficiado na prática de uma luta? Por que o aluno é beneficiado na prática da dança, que a gente viu no outro conteúdo? Por que o aluno é beneficiado quando conhece a cultura indígena ou a cultura afro-brasileira? Então, vários benefícios que a gente viu aí ao longo do conteúdo que vai ficar marcado para a nossa vida, né? A gente entendeu as culturas, né? Lembra que eu falei lá que não adianta a gente julgar, nossa, por que lá na África eles fazem só jogo de meninos ou só jogo de meninas? Não é todos os jogos, é alguns jogos. Mas por que lá eles fazem isso?
né? A gente não tem que julgar, não é legal, é feio, é errado. A gente tem que entender primeiro a cultura do povo, estudar, pesquisar para depois ver o porquê que aquela modalidade é feita para um ou feita para outros, né? Então, nós temos isso no nosso consciente, já é errado, é certo, né? A gente já julga antes de saber. Então, a gente vê a importância de aprender, conhecer, pesquisar, né? Se colocar no lugar do outro para depois fazer uma avaliação sobre alguma prática que eles estavam vivenciando lá. Ok? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância do lúdico nas aulas de lutas e vamos aprender algumas práticas que poderíamos fazer em casa e se divertir muito, né? Então, a gente já estudou sobre o lúdico, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês nos próximos ali, mas a gente já estudou, a gente já viu o que é lúdico, já viu a diferença de lúdico e brincar, né? Tá tudo nos slides aí. Se você anotou no teu caderno, vai estar toda a relação aí, você vai se achar muito fácil. Se você prestou bastante atenção, você já vai lembrar o lúdico, as brincadeiras que a gente fez lá, você já vai entender. Então, é importante você estar ligado, você estar acompanhando as aulas para não se perder, senão daqui a pouco você, mas eu não vi essa aula, eu não entendi esse conteúdo, e daí a gente está avançando o conteúdo e você acaba ficando para trás. Então, se você não viu, volta lá no aplicativo, procura no YouTube, dá uma olhadinha nas aulas que já foram passadas, para que você consiga se alinhar aí no conteúdo no seu caderno. Ok? Então, a nossa intenção é aprender e se divertir. Vamos lá. Vamos começar com uma atividade, né? Procure em seu caderno a definição de lúdico e reescreva para ficar gravado em sua memória. Então, a gente já falou, eu não vou falar qual aula que foi, porque senão vai ficar fácil, né? Então, eu preciso que você procure no seu caderno, a gente fez uma atividade sobre o lúdico. Eu pedi para vocês pesquisarem o que era lúdico, ou vocês fazerem uma resposta conforme vocês acham que era o lúdico, para que servia. E logo depois daquela atividade eu trouxe uma definição, né? Uma pesquisa que eu fiz em livros ali, eu trouxe uma definição para vocês. Então, busca lá. Eu lembro até que eu falei assim para vocês, se vocês escreveram algo que não é parecido ou igual com o que eu vou falar, vocês não apaguem, só risquem ali, deixa separadinho, mas coloque a definição certa aí embaixo para vocês compararem depois. Então, tenho certeza que vai estar bem fácil de achar no seu caderno aí. Procura, eu vou dar um tempinho para vocês e daí eu trago de novo a definição para vocês ali para a gente se alinhar nesse conteúdo.
Para quem pesquisou ou lembrou da resposta, ótimo, excelente, né? Espero que vocês tenham relido, reescrito no seu caderno. Então, quanto mais você escreve, mais vai ficar gravado na sua memória. Para quem não achou ou perdeu essa aula ou está meio perdido, eu vou mostrar para vocês aqui. O lúdico é um tipo de aprendizagem que está inserida no ato de brincar, onde se aprende sem perceber e se diverte ao mesmo tempo. Segundo Vygotsky, o lúdico influencia muito o desenvolvimento da criança. Então, como eu já expliquei lá na aula que a gente falou sobre o lúdico, quando eu vou propor um conteúdo para vocês, nem todo mundo vai gostar da luta, nem todo mundo vai gostar do futebol, nem todo mundo vai gostar da dança. Mas nós temos estratégias que a gente vem aprendendo, né, com autores e colegas de profissões, que a gente insere uma brincadeira nessa atividade para que você aprenda, às vezes, até sem perceber. Então, nós vamos fazer um jogo diferente, né, uma dinâmica animada ou uma atividade assim, extrovertida, e você vai estar participando daquela atividade e aprendendo o conteúdo. Então, através daquela atividade que você acha que ela é uma brincadeira, vai estar um pedagógico por trás daquela prática. Então, o lúdico basicamente é isso. Então, isso é uma definição? Sim, mas é só você entender que você está aprendendo através da brincadeira. Isso é o lúdico e muito simples. Então, vocês já fizeram prática das lutas indígenas em casa, né? Vocês viram que vocês se divertiram, brincaram, deram risada, né? E aprenderam ao mesmo tempo. Então, vocês fizeram uma atividade lúdica em casa, aprendendo um conteúdo bacana. Vamos para a atividade 2. Por que é importante o lúdico nas aulas de lutas? Então, agora eu quero que você pense. Tem como incluir o lúdico numa aula de luta? Né? A aula de luta não é só o contato, a força, a técnica, ou não? Eu posso fazer uma atividade, eu posso brincar de alguma coisa e, ao mesmo tempo, estar aprendendo uma técnica da luta. Né? Analisa o desenho. Né? Eles estão brincando. Né? Mas o que essa brincadeira pode estar trazendo para eles? Que benefício para a luta é uma brincadeira, conforme esse aqui, um cabo de guerra, né? Que a gente conhece por cabo de guerra, pode estar trazendo para você. Né? Então, se você quiser analisar esse desenho, já vai ser suficiente para você entender uma técnica que você está aprendendo através do lúdico. Né? Então, pensa um pouquinho. Se você quiser pesquisar outro conteúdo, outro jogo, outra luta, fique à vontade. Mas eu quero que você escreva no seu caderno para que a gente possa dar continuidade no conteúdo aí.
Pessoal, prestar atenção nessa dica, né? Quem nunca se divertiu em uma aula de educação física fazendo um cabo de guerra, um cabo de força? Né? Não tem. Todos brincam, todos se divertem. E é legal que, através dessa brincadeira, o que o aluno ou uma criança aprende? Né? Ela aprende a força, ela aprende a usar a sua força, ela aprende a usar o equilíbrio, né? Ela usa a inteligência, porque ela vai ver que se ela puxar de uma forma, ela vai ter mais vantagem. Se ela ficar com o corpo com uma postura mais reta, ela vai ter menos equilíbrio. Então, são vários elementos que o aluno ou a criança aprende através de uma atividade. Então, o lúdico é a atividade, é a brincadeira, o cabo de força, né? O importante que ela está aprendendo é atrás desse lúdico, está atrás, está inserido ali. Então, ela está aprendendo alguns elementos na forma de brincadeira, né? O lúdico é importante nas aulas de luta, assim como em todo o conteúdo de educação física, pois é uma alternativa aos alunos que não se identificam com essa prática a aprender o conteúdo. Então, igual eu falei a vez passada, nem todo aluno gosta da luta, nem todo aluno gosta do futebol, nem todo aluno gosta do vôlei, nem todo aluno gosta da dança, né? Mas se eu trago uma brincadeira que vai envolver todos e vai divertir a todos, aquele aluno ele vai estar participando e aprendendo o conteúdo através daquela brincadeira. Então é importante se o professor, né, e a turma está engajada assim para que todos consigam fazer a prática. Então não adianta eu levar lá uma brincadeira sobre lutas que você não vai gostar ou que vai ter contato físico, né? Então eu tenho que pensar num todo para que todos façam e todos tenham proveito. Uns mais, outros menos, sim, isso é normal numa sala de aula. Mas é importante que todos tenham a oportunidade dos mesmos conhecimentos, dos mesmos movimentos, dos mesmos aprendizagens. Isso que vai ser bacana na aula de educação física. Para a gente continuar. Você sabia que na cultura indígena é comum o lúdico fazer parte do dia a dia das crianças e adultos? Olha que bacana. No nosso dia a dia, né, aqui na nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro, você vê crianças brincando, mas você não vê teu pai ou teu avô ou teu vizinho falar, agora eu vou brincar lá na rua. Até tem alguns casos, mas é menos comum. A brincadeira ela está inserida mais na parte da infância, né? Os jovens que gostam de brincar vão no parquinho, vão na praça, vão soltar pipa. Então, está inserido no dia a dia das crianças. Agora, os adultos é algo mais restrito. Então, eles brincam ali de uma forma mais reservada, brincam mais dentro de casa. Eles não têm esse costume, não é a nossa cultura tirar um tempo do dia para brincar. Os índios não. Eles já fazem parte, né, do dia a dia. Então, eles brincam, né, em uma parte, num horário, certo horário do dia, eles brincam, um final de semana, hoje nós vamos brincar, vamos brincar com as crianças, até aqui nas fotos, mulheres jogando futebol, né? Então, não tem essa regra, não, é só as crianças, não, é só os homens, não, é só as mulheres, não tem uma regra. Então, o lúdico, para os índios, é algo inserido que já está na cultura dele, né? E veja, uma perna de pau. Então, qual é a diferença de um índio fazer uma perna de pau lá na tribo dele ou na vila dele do que a gente ter uma perna de pau aqui na escola? Então, você vê que não é algo assim, nossa, coisa do outro mundo. É comum, é comum. E eles levam a brincadeira muito mais séria do que a gente ainda, porque eles brincam todos os dias, crianças, adultos, não importa isso para eles. Muito bacana. Então, as mulheres jogando futebol, e mais um menino andando de perna de pau ali. Muito bacana essa imagem. Herrero, Fernandes e Franco Neto ressaltam que o aspecto lúdico é característico de alguns grupos indígenas do Alto Xingu, não apenas durante os jogos, mas de forma integrada às rotinas do cotidiano da aldeia. É o que a gente acabou de falar. Então, mais o autor, não é eu que estou falando, não é, eu vi alguém falar, né? Autores que estudaram a cultura indígena. Eles têm uma carga, eles têm uma bagagem de estudo para poder falar isso. Então, tanto que eles têm essa bagagem que eles têm livros e falam isso. Então, é comprovado que eles têm esse tempo de lúdico, esse tempo de brincadeira, essa forma de prazer no dia a dia deles. Então, é bonito, né, ver, porque
O povo que brinca, o povo que se diverte, até mesmo com a família, né? A gente em casa. Quando a gente brinca, a gente é muito mais feliz, a gente dá muito mais risada, tem muito mais história para contar. Então, essa é uma das mágicas indígenas aí que os índios nos ensinam. Né? Primeiro quiz. Né? Como ocorre o lúdico na cultura indígena? Vamos pensar agora um pouquinho. Como ocorre o lúdico na cultura indígena? O que é lúdico? Né? A gente já fez uma atividade sobre isso. Né? Cultura indígena, já falamos sobre cultura indígena? Já falamos sobre cultura indígena. Então, como que ocorre lá para eles essa parte lúdico? É exclusivo para crianças, só as crianças participam. Será que é correto isso? É exclusivo para adultos, só os adultos podem participar, né? Os índios têm aquela parte de liderança, de respeito, então só os adultos podem praticar. É exclusivo para mulheres. Não, o lúdico é só para as mulheres. Os homens têm que trabalhar, caçar, pescar. Então, é só para as mulheres que podem fazer o lúdico. Ou é comum entre todos, sendo praticado por crianças, mulheres e homens. A gente acabou de falar no slide, né? Se você dá uma olhadinha aí, se você anotou ou se você já está lembrando, você já vai saber a resposta. Eu vou dar um tempinho curto para vocês aí e a gente já volta com a resposta correta.
Pesquisaram, pessoal? Olharam no caderno ou só de cabeça vocês já conseguiram responder essa questão? Acho que essa é fácil, né? Então, lá, como ocorre o lúdico na cultura indígena? Ela é comum entre todos, sendo praticado por crianças, mulheres e homens. Então, se você chegar numa aldeia, você vai se deparar com homens brincando, ou mulheres brincando, né? Mulheres e crianças, homens, mulheres e crianças. Então, isso vai ser comum na prática do cotidiano deles, né? Vamos falar agora sobre alguns jogos e brincadeiras do cotidiano indígena. Então, coisas exclusivas dele, ó, que é um jogo, né, uma brincadeira, eles já estão fazendo um tipo de prática lá. Vamos ver, né? Primeiro que eu quero falar com vocês é a luta do toque no joelho. Então, às vezes assim, a gente faz algum tipo de brincadeira na escola, em casa, mas a gente não tem aquela especificidade de nome. Então, assim, a gente não sabe realmente, essa brincadeira é esse nome. Tanto que, se a gente leva alguma brincadeira com o nosso nome lá para a cultura indígena, eles vão achar estranho também. Falei, nossa, essa brincadeira lá é diferente para nós aqui, tem outro nome. Então, luta do toque no joelho. Um oponente de frente para o outro e vence a luta quem tocar primeiro a mão em um dos joelhos do oponente. Então, veja, crianças, mulheres brincando, fazendo a mesma prática. O que é interessante? Eles brincam quando crianças, para, na fase adulta, participar do uka-uka. Então, ele já tem uma brincadeira voltada para a técnica do uka-uka, né? A gente já terminou o conteúdo do uka-uka, mas é só para a gente entender como é desde pequenininho, né? A gente falou lá que eles brincam após os eventos das lutas, as crianças, e é realmente isso. Ó. Então, eles têm essa brincadeira, às vezes a criança ela só viu alguém lutando, ou viu alguém falar, ou os pais deles lutam, mas eles já praticam aquela brincadeira como forma de treinamento lúdico. Né? Então, eles estão brincando, eles vão brincar lá de tocar a mão no joelho do colega, né? do adversário, do oponente, sem perceber já é uma parte lúdica para um treinamento para o uka-uka na fase adulta. Então, é legal faz parte da cultura dos índios lá. Então, primeiro, luta do toque no joelho. Segundo, joelho valioso. Ó, você vê que eles focam bastante nessa parte do joelho, né? Em dupla, cada um deve estar com fitas de pano amarradas nos joelhos, com um laço. Esse combate ocorre no plano baixo, com os oponentes ajoelhados, né? Então, amarra lá uma fitinha no joelho e fica abaixado, né? Eles têm que ficar abaixado o mais baixo possível. Vence a luta quem retirar primeiro a fita do joelho do oponente. Uma variação desse confronto inclui a queda. Nesse caso, a luta também termina se um dos participantes conseguir derrubar o outro, de modo que as costas do oponente toquem no chão. Mesma coisa que a outra luta. Eles fazem a brincadeira, mas já tem um treinamento voltado para o uka-uka. Então, é algo assim que eles vão aos pouquinhos eles vão ganhando técnica, ganhando conhecimento, ganhando agilidade, né? A gente costuma fazer bastante essa brincadeira na escola, mas ela é um pouquinho diferente, né? Então, a pessoa está de pé, a gente coloca lá um pano atrás, né, nas costas da pessoa, assim, a gente chama de pega-rabo. Daí separa na quadra, a hora que apita, ou os meninos pegam meninas, ou um grupo pega outro menino, e quem conseguir tirar o pano de trás, aquele colega vai sendo até ficar só um. Então, é uma variação. Só que se a gente chega lá para eles e fala pega rabo, eles não vão nem saber o que é. Então, cada local, cada cultura vai ter seu nome de jogo. Mas é muito bacana, né? Então, a posição, né? A força, a técnica de já poderem derrubar o colega se não conseguir tirar. Então, às vezes está amarrado muito forte, ele não consegue tirar, mas ele derruba o colega com as costas no chão. Ele venceu a luta. Então, técnicas voltadas lá para frente, para o futuro, para ele ser um lutador. Outra, luta dos jacarés, né? O participante deve ficar de frente um para o outro, sempre em dupla, em 4 apoios. Então, joelhos e mãos no chão. Posição similar à da execução de flexão de braço, né? Então, só de pensar, a gente já sabe qual posição que é. Vence a luta quem tocar primeiro a palma da mão nas costas de uma das mãos do oponente. Então, tá deitado lá, quem conseguir tocar lá nas costas do oponente vai vencer a luta. Ela é mais complicadinha
pelo fato anatômico de você estar deitado, né, de você não conseguir ter movimentação, mas ela é uma forma lúdica também de acrescentar o uca-uca. Então, são técnicas, são formas, são brincadeiras, são jogos que vai levar a algo no futuro. Você vê assim que a gente percebe que não tem nada vago. É igual os rituais que a gente já falou lá, né? Não tem nada vago. Ah, eu vou fazer isso por fazer. Os índios não fazem nada por fazer ou por bonito. Eles fazem tudo para um determinado fim. Então, se uma criança brinca hoje, ela está brincando para ganhar uma técnica para um esporte futuro, né? Se uma criança vai participar de um jogo de alvo, igual aquela imagem da criança no arco, ele já está brincando ali, mas para futuramente praticar uma caça, uma pesca. Então, tudo tem um objetivo, tudo ela tem um degrau acima que a criança ali, o jovem indígena vai aprender. Isso é muito bacana, né? A gente aqui na nossa cultura, a gente brinca para se divertir. A gente não vai brincar de pega-pega na escola para aprender algo para o futuro. Não, a gente quer se divertir no momento, a gente quer gastar energia, queimar calorias, a gente quer se divertir, né? Mas é no momento, é naquela fase da nossa vida. Depois a gente não vai brincar de pega-pega na fase adulta, é mais difícil, né? Eles não, eles já brincam com mais constância, brincam com muito mais seriedade para no futuro ter proveito das brincadeiras. O segundo quiz. Sobre os jogos indígenas, podemos afirmar que não existem, né? Não existe jogo indígena. São pouquíssimos, muito poucos os tipos de jogos que ele tem. São específicos para as crianças, só as crianças participam desses jogos. Ou existem vários tipos de jogos, várias modalidades para várias pessoas, mulheres, adultos, crianças. Qual que você acha que é a resposta aí? Né? A gente acabou de falar, eu creio que para você será fácil. A gente já volta com a resposta.
Pessoal, o que vocês responderam? Né? Eu tenho a resposta certa aqui, espero que seja igual a de vocês, né? Letra D. Existem vários tipos, então os jogos são inúmeros, né? Tanto que a gente falou que são várias aldeias, cada aldeia ali vai ter um tipo de brincadeira que mais gosta, um tipo de jogo, né? Todos fazem os mesmos jogos, todos fazem as mesmas brincadeiras, mas eles têm vários tipos. Então, como eles são numerosos, é igual a gente tem vários tipos de brincadeiras, eles vão ter vários tipos de brincadeiras, de jogos, né? Então, é inúmeros. E uma tarefinha para casa. Eu quero que vocês pensem após a nossa aula, quero que vocês pensem após o que a gente vai comentar aqui. Eu quero que vocês façam o seguinte. Produza em seu caderno um texto de 10 a 15 linhas sobre o lúdico no dia a dia indígena. Escolha uma das atividades que vimos nos slides anteriores e adapte-a, reescrevendo-a em seu caderno, junto com o seu texto. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa ou usar o material que a gente já estudou, vai escrever um textinho sobre o lúdico, né? Por que é importante, por que eles fazem, por que existe o lúdico na cultura indígena, é só as crianças que fazem, todos fazem, você vai escrever isso aí. E vai escolher uma daquelas atividades, né? A toque nos joelhos, a luta dos jacarés, qualquer uma das 3 ali, e você vai adaptar. Então, o lúdico das crianças lá é mais legal porque o joelho valioso vai usar essa técnica, vai usar para isso, né? Ele vai aprender isso. Então, quero que você vá adaptando um texto com uma prática, né? Tipo, bem simples, bem fácil, letra corrida, não precisa, né, se preocupar assim com quantidade, quanto mais, tanto que a gente colocou só no máximo 15. Então, né, se quiser no final fazer um desenho da prática para ficar mais visível, ele ficar mais bonito ao seu ver, ou ficar melhor explicativo, faça como você achar que deve ficar mais fácil. Mas eu vou deixar um tempinho aqui a tela para vocês copiam essa tarefinha e a gente volta para encerrar nossa aula de hoje.
Copiaram, pessoal? Então, não vai ser difícil, não vai ter muita coisa fora do comum para fazer, né? Vocês já estão acostumados aí a fazer um conteúdo legal no caderno, então isso aqui vai ser fichinha para vocês. Acredito que vai ser fácil, né? Então, espero assim que vocês tenham curtido a aula, tenham entendido um pouquinho dos jogos ali que eles praticam e gostam de fazer lá nas aldeias, nos povos, nas comunidades deles, e que vocês tenham absorvido isso legal, né? Como o índio está estudando, espero que vocês estejam estudando em casa também, ok? Então, na próxima aula a gente vem com um conteúdo aí muito bacana aí, que vai ser a capoeira, e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ok, pessoal? Até a próxima!